você está aprendendo é como continuar na mesa do Pai. Amém? Quinta-feira aqui foi uma doideira do Espírito, para variar. Sabe como que eu me sinto aqui? Vamos denominar os mais, os cultos mais, não tem como. Você fica, olha, mas aquele culto daquele dia, aí chega no outro culto e fala, meu, aquele dia foi punk, mas esse culto, aí você fala, meu, olha, aquele culto foi punk, mas aquele ali foi transcendental. Aí você fala, meu, aquele foi transcendental, mas eu tive a impressão que eu estava no colo de Jesus. Aí o cara, meu, mas olha, eu estava no colo de Jesus, mas isso aqui, parecia que ele estava falando no meu vidinho, eu vou te pegar, eu vou te pegar, eu vou te pegar. Sabe o que é isso? É o mover das muitas águas. Durante muitos anos, muitos aqui só fluíam as águas através dos tornozelos, daquilo que está em Ezequiel 47, e se alegravam daquilo que era o mover, daquilo que era a manifestação. E aí outros fluíam até os joelhos e tinham aquela atmosfera do Espírito, aquela doideira, mas outros já foram tocados já na estrutura. E assim, irmão, não é presunção, mas pelo amor de Deus, aqui o negócio não dá para nem ficar parado, porque a gente mergulha. Fala para quem está falando, põe a máscara. Fala, aliás, tira a máscara. Você precisa morrer. Fala, depois que você morrer. Fala, depois que você morrer, você vai encontrar os tesouros escondidos. Fala, eles estão no fundo do mar, preparados para você, em nome de Jesus. Flua nessa unção do Espírito. Flua nessa unção do Espírito. Flua nessa unção do Espírito. Eu me lembro uma vez que Deus me deu um sonho muito louco. Deus me dá um sonho que parece filme, irmão. E eu lembro que eu estava na praia e eu não gostava muito de praia. Eu morei no Rio 4 anos, quase nunca fui na praia. Eu lembro que a primeira vez eu pulei lá no Rio e lá tinha um buraco assim, eu tomei um calo. Eu falei, meu Deus, pelo amor de Deus. E eu lembro que no sonho tinha uma voz que falava assim para mim, mergulha, mergulha. E eu comecei a andar. E aí quando eu comecei a andar assim, eu comecei a entrar bem profundo. Daqui a pouco, quando eu estava no fundo do mar, eu vi o cara com aquela roupa. Sabe aquela roupa que tem aquele capacete de ferro? Como é que chama aquela roupa? Escafandro. E aí o cara andando, e eu andando, vendo os peixes assim, e eu sem máscara olhando para aquilo, e a voz falando assim, vai. E aí eu fiquei olhando, e tinha uma ostra. Ele falou, é isso que eu tenho para você. E eu lembro que eu peguei aquela ostra, e ela se abriu e saiu uma pérola. Eu quero dizer para você, você é essa pérola que Deus tem trabalhado. Mergulha mais um pouco, mergulha mais um pouco, mergulha mais um pouco, e todos vão ver o brilho do Senhor na tua vida. Todos vão ver o brilho do Senhor na tua vida. Talvez você veio aqui e o teu pai tem te xingado, te criticado, alguém da tua casa, mas você é crente, você é uma pessoa, ficou pior ainda. Olha o teu comportamento, não esquenta a tua cabeça nesse momento. Eu quero dizer para você, Deus está te alinhando, e vai chegar uma hora que eles vão olhar para você e vai falar assim, através do teu testemunho, eu quero levantar a minha mão e receber o Senhor Jesus Cristo, porque você vai brilhar através da presença do Espírito Santo, em nome de Jesus. Você vai brilhar através da presença do Espírito Santo. Talvez pessoas tenham te criticado, não esquenta a cabeça. Deus vai estar com você diante dessa caminhada. Ele é o teu Senhor, em nome de Jesus. Amém? É que nem você acabou de falar, ninguém explica a Deus, meu. Sabe aquela coisa quando o pessoal olhou para Moisés? Moisés, você tomou um vinho a mais na noite, né? Acabou o caminho, filho. Agora é só morte. Você foi lá e atormentou o faraó, e ele queria ficar quietinho, você ficou atormentando ele. Agora você vai morrer para piorar, eu também vou morrer. Aí Moisés ainda era garoto, ele chega para Deus e fala, e aí Deus? Deus fala para ele, Moisés, você não está entendendo, filho? Por que você está clamando a mim? O que eu falei para você? Filho, anda para frente.
Filho, anda para frente, não olha nem para a direita nem para a esquerda, não olha para trás, olha para a direita, para frente, porque eu vou mostrar um caminho aonde não há. Ele fala, está vendo que está com a tua mão aí? Sei, o que o senhor quer? O senhor quer que eu ponha em cima dele e faça uma prancha de surf? Não, Moisés, eu quero que você faça algo mais simples, só toque, porque eu sou Deus que mostra caminho aonde não há. Eu sou Deus que cumpro literalmente com as minhas palavras, porque toda palavra que sai da minha boca não vai voltar para mim vazia, antes fará aquilo que me dá prazer, e o meu prazer é que você caminhe por um caminho novo, para que através disso o meu nome seja glorificado, para que através disso as pessoas olhem e falem, esse Deus de Moisés é muito louco mesmo, é o Deus Todo-Poderoso, que governa sobre céus e terras, em nome de Jesus. E uma declaração de amor, quem é loucão por Jesus aqui, dá um glória a Deus. Fala assim, é para tocar só, hein? Fala assim, o mar vai ser. Quero ver os homens fazer assim agora, o mar vai saber. Você que é homem de verdade, faça assim, o mar vai saber. Não, você que é homem de verdade, você que é homem de verdade, faça assim, o mar vai saber. Uma salva de palmas para os homens. Eu olhei para você aqui, sabe o que eu lembrei? Garotas do Fantástico. Aí, você também entrou junto, viu? Você estava do lado dele. Acho que você estava do lado dele. Faz os dois aí, vai. Abra sua Bíblia, você abriu aí Mateus 3. Mateus 3. Mateus capítulo número 3. Oh, aleluia. Agora nós descobrimos aqui um ministro de louvor aqui. Aleluia. Pega o mic aí para você ficar muito aqui. É, rapaz. Deus é Deus em coisas nossas, viu? Está multiplicando aqui, né? Qual que é mesmo, Rafael? Vai ver de vermelho hoje, a dama de vermelho. Nossa, ela está falando, Senhor, não deixa o pastor olhar para mim, Senhor, não deixa o pastor olhar para mim. Senhor, não deixa o pastor. Literalmente agora, filho. Que ele seja estrábico agora. Está sendo estrábico agora. Fala para a pessoa que está ao teu lado, ó, você vai aprender hoje. Que é o teu tempo. A manifestação dos filhos maduros. Fala assim, a terra. Ela tem uma ardente expectativa. Fala uma ardente expectativa. Fala que nem o Corinthians entrando no campo. É uma ardente expectativa. Eu falei alguma bobagem? Desculpa. É como o Palmeiras entrando na arena do Corinthians. Uma ardente expectativa. É como São Paulo. É como a Ponte Preta, quarta-feira. Por favor, vamos orar aqui, o inimigo se manifestando agora. Vamos na cabeça. Eu falei que o espírito do fantástico ia pegar você, tá vendo? Vamos lá, vai. Capítulo 3, verso 13 diz assim: por esse tempo, dirigiu-se Jesus para a Galileia, para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, por que vem a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba sobre ele. Eis que uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer.
A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve, me ajudem, teve. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do meu Pai. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre um pináculo, ou seja, ao lugar mais alto do templo. Ele disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará o teu respeito, para que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma coisa, como nos dias de Steven Spielberg. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor vosso Deus. Eu não assisti esse filme. Levou ainda o diabo ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto eu te darei. Vamos parar com isso, Jesus. Vamos virar amigo. Eu vou te dar tudo isso que você não quer a terra. Se você prostrar e me adorar, eu vou te dar tudo isso. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorará, e somente a Ele prestarás ou darás culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Até Deus, Ele torna público o ministério de Jesus. Diz o texto que Jesus, ele se aproxima diante de João Batista, aquele que no qual havia sido gerado por uma mulher já avançada em dias, ou seja, uma velha. E ele era o profeta daqueles dias, e a palavra dele era uma palavra: arrependa-se, raça de víboras. Diz o texto que Jesus vai ao Jordão, a fim de que ele fosse batizado, a fim de que uma nova vida pudesse ser manifesta através de Jesus. Diz o texto que após Jesus ser batizado, algo circunstancial acontece. Primeiramente, diz o texto que uma pomba vem e repousa sobre ele. A pomba simboliza aquilo que era e seria a manifestação do Espírito Santo sobre Jesus Cristo. Porque diz o texto, aliás, diz o contexto bíblico e a história bíblica, que até aquele momento o Espírito Santo só pairava sobre os profetas, sobre os sacerdotes e sobre os reis. Então Jesus estava inaugurando um novo nível de relacionamento através do Espírito Santo. O homem, através do sepultamento, se tornaria filho e não manifestaria mais aquilo que seriam as características terrenas, mas como um ser espiritual, andaria desta forma e estabeleceria os seus princípios aqui na terra. Diz o texto que após o Espírito Santo vir sobre Jesus, uma voz muito orgulhosa se manifesta audivelmente dizendo: este é o meu filho, que no qual eu tenho prazer. Diz a história bíblica, e aquilo que é a história dos judeus, que isso era uma tradição judaica. Quando um filho, ele nascia, ou melhor, ele era batizado, era circuncidado, logo após um período o pai vinha, colocava o filho sobre os seus ombros, e andava diante da sociedade, gritando diante de todos e apresentando o seu filho diante da sociedade, dizendo: esse é o meu filho, esse é o meu herdeiro, aquele que no qual eu tenho prazer. E era aquilo que estava acontecendo. Jesus estava expondo a todos, Deus estava expondo a todos quem era o seu filho. E isso é muito interessante, porque até aquele momento Satanás não sabia quem era o Cristo. Nossa, pastor. Tanto que Satanás, ele se utiliza de Herodes, emite um decreto para que todas as crianças fossem mortas. Quando os reis magos eles vêm, ele fala: por favor, vocês estão seguindo a orientação da estrela, mostre para mim quem é o escolhido, quem é o menino, para que eu vá lá e também o adore, porque o seu desejo era que ele fosse morto. Então até aquele presente momento, Satanás não sabia quem era Jesus.
Mas o que acontece? Jesus é revelado diante do seu ministério. Diga para quem está ao teu lado, para 2 ou 3, melhor. Fala, Jesus revelou o seu ministério. Aliás, fala, o Pai revelou o seu ministério. Fala assim, quando o Pai revela. Fala, quando o Pai revela meu destino, coisas começam a acontecer. Fala, a primeira coisa que acontece, eu sou levado ao deserto. Fala assim, o deserto não é o fim, mas o começo da minha caminhada diante do Senhor, em nome de Jesus. Aplauda o teu Deus, por favor. Diz o texto que Jesus, ele é levado ao deserto. Diz o texto que por 40 dias ele jejuava e orava. Diz expressamente que após 40 dias, Jesus, ele teve fome. E quando ele manifesta a sua necessidade fisiológica com relação ao alimento, diz o texto que um grande encontro acontece ali. O encontro entre o céu e o inferno. O céu e o inferno se encontram ali naquele momento no deserto. Jesus, céu; Satanás, inferno. E diz o texto que Satanás, se apresentando diante dele, olha aquela situação e pergunta para ele: está com fome? Você é o Filho de Deus? Ou trazendo para os dias de hoje, você é o Filho de Deus, mas cadê seu pai? Ele te deixou aqui por 40 dias com fome. Você está órfão, está sozinho. Satanás não entendia, mas Deus tinha um propósito com relação àquilo. Talvez você está aqui e se encontre no deserto hoje, e o tentador tem se apresentado diante das necessidades, diante das tuas necessidades. Ele sempre vai vir quando você tiver necessidades. Cadê o teu pai? Cadê aquele que está com você, que cuida de você? Só eu que estou aqui, eu vim aqui. Você está órfão, você está sozinho, te abandonaram. Muitas vezes Satanás envia pessoas debaixo desse sentimento, para tocar dentro daquilo que é a tua necessidade. Você está aí no deserto, você está sozinho, e eu que cuido de você. Cadê aquela igreja que ama? Cadê aquele pastor maluco que grita que nem um psicopata? Você está sozinho. Sabe o que eu aprendo? Jesus dá uma resposta extraordinária para ele. Ele fala: Satanás, é o seguinte, nem só no pão viverá o homem. Sabe o que ele está falando? Você chegou atrasado. Porque antes de eu chegar no deserto, o meu pai me colocou em cima dos ombros e me alimentou através do amor dele. Eu não sou órfão. Ainda que eu entrei no deserto, o meu pai está comigo. A palavra alimenta a minha carne, mas o maná que veio do céu já alimentou o meu espírito. Sai fora. Satanás tentou tocar nas carências de um homem, e é o que o Satanás tem feito. Tem tocado em pessoas que se tornaram órfãos diante do Senhor. Pessoas que, dentro de uma condição histórica, você foi abandonado pelo teu pai ou teve ausência de amor. Existe uma síndrome da ausência parental, ausência do pai. Gera-se no caráter, tanto do homem como da mulher, uma distorção. E por conta dessa distorção há uma carência. E por conta dessa carência, eu quero preencher essa carência. Porque o homem é um ser social e tem a necessidade de se relacionar. E muitos se relacionam de uma maneira completamente distorcida, dentro daquilo que é o padrão de Deus. Eu lembro de mim. O meu pai estava ali, corpo presente, mas era ausente, dentro de uma condição afetiva de amor. E quando eu vim para a igreja, e tinha a figura de um pastor, eu não entendi aquilo.
E por muitas vezes eu era uma pessoa rebelde diante das minhas pseudos convicções e pensamentos. Eu penso assim, sirvo a Deus. Sabe o que é isso? É carência. Porque eu construí dentro de uma maneira distorcida uma referência de pai, e trouxe para dentro da minha relação espiritual uma condição de autoritarismo. Pastores não são autoritários, pastores são pais espirituais que geram filhos em amor. E eu tinha essa dificuldade quando eu era corrigido, olha, porque eu não gosto. Olha, quando eu era alinhado, porque Deus fala comigo direto, eu não preciso de você. O inimigo tem tocado nas nossas carências e tem gerado distorções daquilo que é a sua verdade. Pessoas que desenvolveram uma distorção dentro do relacionamento conjugal, homens que não conseguem ser homens, dentro de uma maneira de amor, de afeto, de cobertura, porque faltou um pai. Ou porque talvez eu tinha tanto desejo de querer atrair a atenção do meu pai, e ele era tão exigente, que eu me anulei diante da minha capacidade, para que eu buscasse a todo momento a aprovação, e isso acabou gerando uma distorção, e você acabou se tornando uma pessoa omissa e fraca. Eu quero dizer para você, existe um pão que não vem de homens, existe um pão que vem dos céus, que vai te alimentar por dentro, e vai te levar a percorrer o deserto, e depois do deserto, grande coisa vai acontecer, porque Deus é Deus de propósitos, em nome de Jesus. Mulheres que desenvolveram esse tipo de distorção por conta da ausência, ou homens foram muito severos e acabaram criando uma barreira, porque todo homem é assim, e mulheres se tornaram militares, duras, insensíveis. Talvez a vida te fez assim. Eu quero dizer hoje Deus está propondo para você, hoje é noite de batismo. Hoje é noite de você morrer diante de algumas coisas e nascer debaixo da verdade que vem dos céus. O Senhor não te fez para isso, a tua origem é o céu, em nome de Jesus. Segunda coisa, diz o texto aqui que Jesus é levado a um lugar bem alto. E Satanás fala para ele o seguinte: faz um big jump aí, pula aí, porque diz o texto, diz a palavra do teu pai, que ele vai vir, vai enviar os anjos ao teu socorro e vai te ajudar. Sabe o que ele está falando? Você é um filho mimado. Se Deus vê que você está caindo, Ele vai segurar você na mão para você não machucar. Eu estava vendo um vídeo no Facebook, um menino correndo e ele tropeça, ele ia bater a cabeça, o pai vai e segura ele. E muitas vezes nós construímos essa perspectiva de Deus e de autoridades com relação à nossa vida. E depositamos a nossa vida, a nossa decisão, a nossa individualidade a pessoas. Olha, é o seguinte, porque eu quero namorar com esse daqui, o que você acha? Olha, eu acho que esse daqui é muito alto, filha, você é baixinha, não vai dar certo, né? Talvez você vai ter que comprar um salto bem alto para ficar perto dele, para ficar no mesmo nível. Olha, pastor, é o seguinte, Deus te mostrou alguma coisa que eu vou comprar um carro novo. Filha, cuidado, qual que é a marca? A marca é Chevrolet. Che começa com X, X tem chifre, cuidado. Pastor, o senhor olhou para mim na hora do culto, Deus mostrou alguma coisa para o senhor, eu vi um olhar diferente, foi alguma coisa? Não, filho, eu vi seu cabelo estava bonito. Não, mas você olhou para mim e fez assim, né? Assim, era alguma coisa? Era algum código espiritual? Não, filho, era para você prestar atenção que você está batendo papo. Nós temos sido uma geração mimada e não entendemos o propósito do deserto. Sabe o que você precisa entender? O
deserto não é o teu fim. O deserto é o começo daquilo que Deus tem para você. Deus, Ele permite que nós entremos no deserto e declara Deuteronômio 8, do verso 2 ao verso 17, para que nós sejamos aprimorados, para que nós entendamos e possamos amadurecer diante daquilo que é o propósito de Deus. Pare de denominar os problemas a pessoas. Olha, porque eu estava naquela situação e não deu certo, e culpado é fulano. Enquanto eu procuro culpado, eu não acho solução. Tem pessoas aqui que você orou, Deus não respondeu e você tomou atitudes erradas. Você achou que era de Deus? Eu bem até era. Mas eu perdi, pastor. Você perdeu. Mas algo dentro de você começou a renascer. Eu me lembro, a pastora falou assim para mim esse dia: você lembra aquela vez quando você vendeu os carros? Você tinha uma Captiva, depois você vendeu, comprou um Honda Civic. E eu tinha carta, não sabia dirigir. Você ficou apertado financeiramente, vendeu o carro e comprou um Corsinha. Eu andava com o Corsa com as 4 janelas abertas, não tinha ar-condicionado. Eu falava assim: Senhor, eu quero expulsar esse demônio. E ela falava: presta o Corsa para mim que eu quero andar. Eu falei: vai, filho, mas eu vou tirar o demônio para você dirigir, para eu não te matar. Porque na minha carne, na minha perspectiva, eu estava bebendo. Eu andei de carro azul, carro do Batman. Era o cara, tinha o óculos. Aí você chega até assim, ó. Eu lembro, eu lembro quando eu comprei o carro, fui lá na loja, comprei um óculos da hora. Carro velho, você não anda com óculos novo. Não, estou falando eu. Não se ofenda, estou falando de mim, irmão. Uma introspecção, estou falando de mim. Agora eu posso andar de óculos, Senhor, eu preciso ser liberto. Você me vê de óculos e fala: nossa, mas de óculos é muito da hora. E aí comprei o óculos. Eu lembro quando eu cheguei lá com o meu Honda novo na casa do meu sogro, apertei o portão eletrônico, ele abriu, ele olhou, ficou olhando para o carro, abrindo assim. Aí eu falei assim, abaixei o vidro e falei: e aí, seu Enes? É nóis! Falei: de quem é esse carro? Falei: vamos tomar um banho que hoje eu vou até pagar um lanche para o senhor lá no Iguatemi. Vamos lá, leva a dona Tereza que nós estamos juntos, vamos andar de Honda Civic, 0 km. Quando eu subi a rua 8 da Vila Boa Vista, os caras: não, o patrão está subindo, vamos lá. O patrão da biqueira, vamos lá. Porque os caras falam que é negrão não pode ter carro bom. Tchau. Aí, amanhã eu não vou lá. Se eu falar de amanhã eu não vou lá. Ela falou assim: André, foi uma benção você ter pegado aquele Corsa, porque eu aprendi a dirigir. Aleluia. Então existem situações da nossa vida que não foram para te matar, mas para que você desenvolvesse a capacidade daquilo que Deus tem para você, em nome de Jesus. A luta que você está passando, ela não é para te matar, é para que você aprenda a depender mais de Deus diante de todas as coisas. É para você aprender, é para você amadurecer. Tem vezes que a gente está aqui, a gente adora o Senhor, e eu te amo, eu te adoro. A primeira luta eu falo: Deus, me mostra de novo. Eu preciso que o Senhor prova que o Senhor é Deus na minha vida. Me mostra um sinal. Me mostra um sinal. E aí ele me mostra: eu vou seguir outra pessoa que Deus não mostrou para mim. Daqui a pouco você chora de novo: Deus me perdoa, que não sei o quê. A gente não sabe o que a gente quer. Sabe o que é isso, criança? Nós precisamos amadurecer. Declara Gálatas capítulo 4, verso 1, que nada difere o escravo se o herdeiro for menor. Vou te repetir: não haverá diferença entre o escravo e o herdeiro se o herdeiro for menor. Sabe o que significa isso? Eu tenho uma herança, mas se eu não alcançar a maioridade, eu nunca vou viver a herança. Fala para quem está ao teu lado: amadureça. Fala: amadureça. Fala: amadureça.
coisas que você viveu no deserto, desculpa, no Egito, que não precisam ser anuladas, mas precisam ser redimidas. Sabe o que é redimidas? Eu até anotei aqui. Redimir, adquirir de novo, reconquistar aquilo que se havia perdido. Tem pessoas, aliás, eu estava ontem lá no time de futebol, e quando eu comecei a compartilhar as minhas experiências, eu lembrei de algo que muitas vezes eu estava em situações decisivas no qual eu havia me colocado, achando que aquela era a única oportunidade da minha vida. Se eu não jogar essa partida, agora acabou, a vida acabou, eu posso ser lixeiro, que a vida não tem mais graça. Era como eu pensava. E aí eu lembrava da frase que a minha prima falava: olha, o teu pai vai ficar velho e você vai cuidar dele. E eu falava: meu Deus, eu vou ter que ter a mulher, as crianças, meu pai, e um monte de coisa para cuidar. E eu só era um garoto. E eu me lembro que por diversas vezes, dezenas, eu estava lá. Os pais estavam lá dos outros amiguinhos, mas o meu não estava. E eu estava lá ontem, lembrei disso. Estava lá com os jogadores lá dos meninos. E eu falava: olha, quando eu entrava no campo e eu via essa atmosfera, o pai gritando para o filho, aquilo parece que extraía a força de mim, e a capacidade que eu tinha, ela era limitada e eu não conseguia desenvolver minha capacidade. Eu falei: tem jovens aqui que você já absorveu uma responsabilidade e você ser um grande atleta para você suprir a tua vida. Olha, irmãos, olha, eu já vivi muitas coisas em Deus, mas o que nós vivemos ontem, né, foi algo sobrenatural. Ali todos choramos, não tinha ninguém, todo mundo começou a chorar. Todos começaram a chorar. Todos, vamos se abraçar aqui. Eu ouvi os pais estavam lá, foi um mover de Deus tomando as pessoas. Minha família estava lá. Era algo de Deus, era assim um amor de Deus agasalhando e trazendo aquela expectativa. Até encontrei você no banheiro aqui, foi o pastor, o negócio lá está diferente. Deus desceu lá naqueles meninos. Quando acabou o jogo, o treinador me ligou hoje e falou: ó, pastor, seguinte, semana que vem tem outro jogo, você precisa ir lá. Agora você precisa passar um dia com a gente. Vai dormir, você precisa ir lá dormir. Não, tem um povo lá, amém. Não, mas você precisa ir lá. Agora nós vamos fazer uma reunião com os pais dos jogadores e você vai pregar para eles. Sabe o que é isso? Eu preciso entender os propósitos. Aquela situação que eu vivi não era para me matar, mas para que eu pudesse entender algumas coisas. Não porque o meu pai foi ruim ou porque a minha mãe foi ruim, mas porque debaixo da limitação deles, eles não entenderam o propósito. Mas aleluia, o Senhor veio e me trouxe para cá, para que hoje eu pudesse testemunhar e falar: antes eu era órfão, mas hoje eu tenho um pai. Eu quero dizer para você: você tem um pai, você tem destino. Ainda que você esteja tropeçando e caindo, ai, mas o meu pai não me segura, não tem problema, vai machucar o joelho, vai machucar o braço, vai passar, você vai entender isso. E no final do deserto, Ele vai estar com você, fazendo algo muito especial, em nome de Jesus. Glória a Deus. Satanás levou Jesus, o inferno levou o céu até o monte mais alto. Eles estavam ali íntimos um ao outro, próximos. E ele falou a Jesus: vamos fazer o seguinte, vamos parar com esse conflito. O que você veio fazer aqui, Jesus? Você não veio para conquistar a terra, estabelecer o reino aqui na terra? Então vamos fazer o seguinte, vamos zerar. Eu aprendo algumas coisas importantes. Aquele que me leva para o monte, ele apresenta diante de mim. Eu estava preto, deixa eu pegar aqui. Benefícios.
apresentar benefícios. O Senhor me leva no monte para que eu possa viver aquilo que Abraão e Isaac viveram. Vamos lá, filho. Você vai subir para morrer. Você vai subir para sacrificar. Monte não é lugar de benefício. Monte é lugar de sacrifício. Vamos lá, Moisés. Você vai subir no monte. Porque monte não é lugar de benefício. Monte é lugar de me ver face a face. E a minha presença refletir quem você é. E entender que a minha misericórdia se renova a cada manhã. Você precisa de mim para ser alguma coisa nessa terra. Vamos, Jesus, me adora logo, se prostra, porque o ato de prostrar é você se render a uma pessoa. Satanás queria isso, se renda ao inferno dos céus. Sabe o que ele faria depois disso? Ele pegaria um direito legal e falava assim: está vendo, Deus? O teu herdeiro se prostrou a mim. O ato de se prostrar dentro de uma corte real, significava: eu estou entregando o reino para você. Então é o seguinte, Deus, sai fora, o trono agora é meu. O teu herdeiro entregou para mim. Era o que Satanás queria. O teu herdeiro se rendeu a mim. E dentro da tua legislação diz que quando um príncipe que é rei na terra, ele se rende a outro príncipe, ele se torna o rei. Então eu sou o Senhor de céu e terra. Satanás queria isso. Era muito mais profundo do que você imaginava. E muitas vezes nós temos vivido isso, irmãos. Temos buscado a Deus dentro da perspectiva errada. Deus não é Deus de benefícios. Deus é Deus de sacrifícios. Eu vim aqui, aliás, o Luiz Hermínio fala isso, para que essa palavra gere uma crise dentro de você. Que você olha e fala: meu, eu preciso melhorar, eu preciso ser uma pessoa diferente, eu preciso orar mais, eu preciso estar mais santo, eu preciso buscar mais a Deus, eu preciso ter uma condição diferente. Talvez necessite que você tenha que romper com alguns princípios distorcidos da Bíblia que os seus pais colocaram. Mas eu quero dizer para você, Jeremias já fez isso. Jeremias falou: pai, eu te amo, só que é o seguinte, bom é agradar a Deus do que o Senhor. Ele tinha uma aliança com o Senhor. Para encerrar, diz o texto que ele repreende Satanás. Diz o texto que logo os anjos vêm e o alimentam. Sabe o que eu desejo para você nessa noite? Que você saia daqui faminto. Que a tua carne esteja tão vazia, a tua carne tão vazia de carne, que você esteja com fome, com sede de justiça, porque declara a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 2, no verso 7, aqueles que tiverem fome se alimentarão da árvore da vida. Diz Apocalipse 2,17, aqueles que tiverem fome se alimentarão do maná celestial. Sabe o que eu quero dizer para você? Deus tem uma revelação que sai dos céus. Deus tem uma revelação que sai dos céus. Deus tem uma revelação que sai dos céus. Deus tem um pão novo para você. Satanás chegou para Jesus como chegou nos dias de Adão e falou o seguinte: você prova todo dia da árvore da revelação, da árvore da vida, mas eu quero te oferecer a árvore do bem e do mal, uma árvore que vai te dar informação, que vai te saciar, mas vai te tirar do destino. Mas hoje eu quero dizer para você, é noite de você voltar, é noite de você voltar, é noite de você voltar para o teu destino em Deus. E Ele apresenta uma árvore e diz para você: vocês que têm fome, venham, porque vão se alimentar do maná que vem dos céus, em nome de Jesus. Ele tem o pão dos céus, para a tua vida, em nome de Jesus. Fique de pé, por favor. Diz o texto que logo que isso aconteceu, Jesus é suprido pelos anjos e acontece uma outra coisa.
acontece uma outra coisa, grave isso. Diz o texto que Jesus vai para Galileia. Diga comigo, Galileia. Galileia. Fala, ele foi para Galileia. Ele foi para Galileia. E algo aconteceu lá. E algo aconteceu lá. Diz o texto que quando Jesus vai para Galileia, o primeiro milagre é manifesto. Milagre é manifesto em uma celebração. Sabe o que eu aprendo com isso? Aquilo que aconteceu com Isaac. Quando Isaac nasceu, diz o texto que o pai ele teve riso. Mas quando o filho ele alcançou a maioridade e amadureceu, o pai fez um grande banquete. Eu quero dizer para você nessa noite, tem pessoas aqui que estão nascendo de novo, e você vai passar pelo começo do caminho, do deserto, mas logo depois do deserto, Deus tem uma mesa preparada para você, uma mesa de celebração, uma mesa de celebração de casamento, de casamento. Quando ele vê você nascendo, ele fala: esse é meu filho a quem eu tenho prazer. Mas quando você passa pelo deserto, ele fala: vem filho, senta na mesa e se aproprie da tua herança. Eu quero dizer para você, a tua herança não é o deserto, a tua herança é a mesa de celebração. Na tua mesa sempre haverá o vinho, sempre haverá o vinho. Talvez você está aqui e só tem provado da água, mas eu quero dizer para você, quando você passar pelo deserto, quando você passar pelo deserto, a água vai se transformar em vinho, e um grande banquete ele tem preparado para você, em nome de Jesus. Aleluia, 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 glória a Deus. Se o deserto não é o fim, fala: o deserto não é o meu fim. Fala: achava que eu ia morrer. Fala: eu ia morrer nada. Fala assim: aliás, ia mesmo. Fala: a carne está morrendo, mas o Espírito está vivificando. Quantos estão renascendo nesta noite? Quantos estão revivendo nesta noite? Em nome de Jesus. Abacuque fala para você hoje: aviva a tua obra. É no decorrer dos dias. Deus trouxe você aqui nessa noite para dizer para você: siga adiante, siga adiante, siga adiante, percorra o caminho do deserto, porque depois dele vai haver uma grande mesa para a tua vida, em nome de Jesus. Receba esta palavra. Aleluia, aleluia, aleluia. Fala assim: se passares pelo fogo, fala: o fogo eu vou ter que passar. Fala: o fogo eu vou ter que passar. Fala: todo mundo vai passar pelo fogo. Quem vai passar pelo fogo aqui? Diga glória a Deus. Fala assim: eu vou passar pelo fogo, mas eu não vou ser queimado. Fala: vão olhar para mim, vão falar: meu Deus, entrou um, mas tem dois. Entrou um, mas tem dois. Parece uma historinha que contaram para mim. Fala: parece uma historinha que contaram para mim. Entrou três, mas tinha quatro: Sadraque, Mesaque, Abednego e o anjo do Senhor. Eu quero dizer para você, ainda que você passe pelo fogo, você não vai ser queimado, e quem vai estar com você é o Senhor Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Fala assim: se passares pelas águas, você não vai submergir. Dá um toque em quem está do lado. Fala: Pedrão. Para as mulheres, fala: Pedrona. Fala: você não vai submergir. Fala: o que Deus tem para você. Fala assim: é uma tempestade. Fala assim: é uma tempestade. Vão querer que você fique com medo e não saia do lugar. Mas eu quero dizer para você: vem Pedro,